Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, dessa vez das ações da Petrobras, PETR4, pregão dessa segunda-feira, dia 14 de junho. Eu sou Dalton Feira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo desse vídeo você tem aí um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações ativado, aproveite todo o conteúdo novo do canal e também o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise especial, o foco dela é olhar para o ativo, deixa eu só tirar isso aqui da tela, é olhar para o ativo em diferentes prazos operacionais, em avaliar como é que está ali o cenário desde o longo prazo até o curto prazo, usando gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, ou seja, descendo do longo para o curto prazo, atendendo diferentes perfis de investidor. E usando análise técnica, que é minha especialização, minha área de especialização. Vou rodar aqui a vinheta para começar essa análise. Se aproveita esse momento, já deixe seu like, seu joinha. Agradeço demais por sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar aqui falando de gráfico anual da Petro, que está com viés de alta, está dentro de um movimento de subida, ameaçou reverter esse fazendo um topo descendente, mas esse ano já rompeu a máxima do ano anterior, então criou-se já uma expectativa de continuidade do movimento de alta no gráfico anual. Tem desafio importante? Tem um desafio bem importante por volta aqui dos R$ 30,60. É uma zona de resistência importante. Chegou já a bater em 30,73 nesse ano, que está com alta aqui de 4,5% basicamente. A máxima histórica, R$ 37,38. Então, por enquanto, é um nível importante de preço que a gente precisa avaliar como é que chegou aqui nesse patamar, nessa faixa de preço, ou seja, a chance de ter algum tipo de correção nessa região. Mas o fato é, independente se vai ter correção ou não, é um cenário gráfico que está mais para cima, pensando no prazo mais longo, de ter mais anos aqui para cima. Se eu considerar todo esse movimento aqui de subida, daqui para cá, ali de 8 para 9 anos, daqui para cá de 8 anos também, em torno de 8 anos, e daqui para cá a gente tem aqui 5 anos, então a gente tem uma expectativa um pouco maior, está no sexto ano aqui, basicamente a gente tem uma chance de se ter algo maior para cima em termos de tempo. Essa é a expectativa, até que o mercado mostre o contrário disso, que a gente vai falar em prazos menores. No gráfico quadrimestral, expectativa de alta para Petro, continua aí apontando para cima. Esse candle aqui, ó, cada barra dessa aqui significa dizer o comportamento do preço do ativo em 80 pregões, em 80 dias úteis, que simboliza algo próximo ali do quadrimestre. E aqui a informação é que depois da pandemia, que veio essa pancada aqui para baixo, lá no ano passado, no período principalmente de primeiro quadrimestre do ano, veio essa pancada para baixo. Na sequência, ela reverteu para cima, superou já a máxima de tudo, gerando ali uma retomada da tendência de alta de médio para longo prazo, principalmente de longo prazo, né, no gráfico quadrimestral. Só que esse candle foi um candle que ameaçou dar uma indefinida, não fez máxima superior, mínima também não perdeu a mínima do candle anterior, mas se sustentando acima da média. Então está afunilando para o rompimento de tudo, que é isso, o mercado chegou naquela região dos 30 e 60 e está dando uma lateralizada. Então mantém ainda uma expectativa para cima, não chegou na zona de resistência e gerou um sinal negativo. Então, o viés então é de alta, a expectativa é de alta, o que, que muda pensando no longo prazo é essa ação voltar a trabalhar abaixo dessa região aqui, ó, que é uma região foi forte de resistência lá para trás, virou resistência aqui na frente, virou suporte aqui, ou seja, muito importante permanecer acima dos R$ 18, número redondo. E esse segundo ponto, lógico, que se chegou aqui, perdeu mínima, deixa eu tirar isso aqui da tela, perdeu mínima ascendente, ou fechou abaixo da média e gerou nova mínima, que fechou abaixo da média e não gerou nova mínima, mas fecha abaixo da média e gera nova mínima, aumenta a probabilidade de queda do preço, também seria um sinal de enfraquecimento da expectativa de alta para esse papel no longo prazo. E olhando para o médio a longo prazo, dá para perceber que a ação está dentro de uma característica positiva, de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, aqui que eu estou traçando, ó, topos e fundos ascendentes. Então aqui eu vou até inclinar um pouco mais para cá, para a linha ficar certinha, e aqui ó, topos e fundos ascendentes, topo cada vez mais alto, fundos cada vez mais altos. Então está dentro de um movimento de alta, só que chegou num ponto importante de resistência, que foi lá da máxima, lá do período da crise, lá no início de 2020,
que bateu aqui, respeitou, gerou pressão vendedora e está batendo de novo, está ali com dificuldade de passar por essa região aqui em torno dos 29,20 até a região que eu comentei, que é um pouco ali mais para cima, tem 31,53 no gráfico quadrimestral e no gráfico anual a região dos R$ 30,60. Então 29,20, 30,60 e depois outro nível importante na faixa ali dos 31,50. Nesse ponto, o movimento ainda é de subida, não tem nenhum sinal de baixa, apesar de estar na zona de resistência, não tem nenhum sinal de baixa aqui no gráfico mensal. A projeção de alta é boa, pegando aqui, ó, uma primeira projeção que a gente já tinha colocado em outra análise especial dessa ação foi atingida, 28,40. Fechando esse mês acima desses 28,40, vai aumentar a probabilidade de dar continuidade ao movimento de subida. Rompimento dessa máxima reforça buscar um outro nível de projeção. Qual é esse outro nível? Que seria lá na faixa dos R$ 35,47. Então seria o próximo nível de projeção desse papel. Vai ser muito importante aqui a gente observar as sinalizações de alta. Fechamento do mês primeiramente acima dos 27,40 já seria um bom sinal, que é uma região que lá para trás era uma região de topo, que ficou tentando se sustentar acima, depois que fechou abaixo desandou. Então é um nível importante que está vindo já para cima. Se fechar acima dos 27,40 e depois 28,40, melhor ainda esse mês. Reforça a chance de continuidade do viés positivo. Então é um ativo interessante para ter na carteira de prazo maior? Sim. É um ativo interessante de se poder buscar entrada. Só entrar comprando aqui, menos capital. Menos capital, porque está na zona de resistência. Pode trazer um processo de correção que a gente vai ver num prazo menor para ver se vai podendo alocar aos poucos através das sinalizações de alta em prazos menores, como por exemplo um gráfico semanal. Então, viés de alta, tendência de alta aqui nessa ação no médio a longo prazo e no gráfico semanal a tendência também é de alta. Deu uma patinada aqui em cima da média, desandou aqui para cima, tendência de alta. Chegou no nível de resistência dos prazos acima, aqui já começou a sentir um pouco. Lógico que a gente está começando a semana, está aqui ainda com alta de 0,7%. Está com candles ascendentes, está dando um movimento de alta, mas se fosse para comprar aqui de curto para médio prazo pelo gráfico semanal para position trade, é muito dentro da zona de resistência de um prazo maior, do gráfico anual e do gráfico mensal, para entrar aqui. E o que eu aguardaria então? Ou bota pouco capital aqui, pensando no médio a longo prazo, daria para colocar capital menos capital. Se for para pensar no position trade, eu olharia um pouco mais para a questão de uma correção com um fundo ascendente, mais próximo da média, ou pivô de alta. Lateralizou aqui algumas semanas, pivô de alta, foco em compra. Então aqui teria que acontecer algum processo de correção. Quando eu falei de olhar para, eu vou comprar aqui para médio e para longo prazo, mas eu vou olhar um prazo menor como um gráfico semanal e verificar sinalizações de alta após correções. Que aí é o ponto que gera a chance de se colocar ainda mais capital no papel pensando em um prazo maior. Então ativo também alinhado para cima, gráfico diário em tendência de alta, começou o dia aqui, ó, rompendo tudo para cima, com a correção curta. Eu falei hoje sobre isso no radar do mercado. Esse rompimento, correção não foi suficiente, então não vejo algo tão relevante para cima. Pode até ainda subir um pouco mais, mas não esperaria muito do movimento para cima. Se fosse esperar algo mais, eu esperaria ali na faixa dos R$30. Seria assim, acima disso já começa a ficar um pouco mais apertado na minha opinião. O que seria então interessante acontecer para uma compra de swing trade? A gente já falando mais no curtíssimo a curto prazo, de querer entrar numa posição e ficar de 3 a 10 pregões. Seria acontecer o quê? Um movimento aqui, se acontece isso aqui nos próximos pregões, reforça a chance de abrir uma compra no papel, algo com isso que eu estou desenhando. Ou seja, ela vai lá, se aproxima ou testa a média e supera a máxima do que no anterior para buscar uma compra nessa ação. Se continuar subindo aqui, já fica pelo gráfico diário, já ficaria difícil fazer essa entrada. Eu deixaria passar, eu ficaria mais de olho nisso aqui, para buscar uma compra nessa ação, falando de swing trade. Isso aqui apoiaria até a entrada ali, vou entrar no position trade com pouco capital, que apoiaria a entrada, de ficar 3 a 10 semanas posicionado. Isso aqui apoiaria um pouco mais a entrada. E até mesmo, se quiser um prazo maior, também apoiaria colocar um pouquinho mais de capital se gerar esse sinal de alta, tentando pegar um movimento mais longo de subida da PTR4. Então, de maneira geral, a gente tem um ativo que, pelo gráfico diário, que é curtíssimo curto prazo, está alinhado para cima, só que chegou em um nível de preço muito importante de resistência, que abre-se a chance, a forma como chegou aqui, como é que chegou aqui que eu falei no início da análise? A gente tem que ver como é que chegou aqui nessa região dos 30 e 60. Chegou com um movimento um pouquinho mais prolongado para cima no gráfico diário e no gráfico semanal também. E isso aumenta um pouco mais a chance de ter algum processo de correção de curtíssimo a curto prazo.
Então, o que pode acontecer aí nos próximos pregões ou próximas semanas, mas a tendência é o quê? Olhar para isso, para um processo, se acontecer essa correção, como oportunidade de se buscar a operação de compra em cima de PTR4. Então, é o cenário favorável de maneira geral para longo prazo, expectativa de poder vir mais para cima, de buscar ali no prazo maior, naquela questão do gráfico anual, de ter mais anos para cima, de romper a máxima histórica. Então é só olhar o papel toda vez que tiver movimentos maiores de baixo, buscar oportunidades em cima de níveis de suporte. Quais são esses níveis de suporte? Gráfico semanal na faixa dos R$28, primeiro ponto. Se eu pego aqui o Fibonacci em cima desse último movimento aqui de subida, R$26,70 seria outro ponto também de suporte, junto com a média móvel de 3 períodos. Gráfico diário também é o lance da média móvel de 3 períodos. Então são alguns níveis de suporte que a gente olha ali num gráfico semanal ou mesmo no diário para buscar algumas alternativas de pontos de entrada, apoiando mais pegar um próximo movimento de expansão do preço. É isso, amigos. Muito obrigado pela valiosa atenção de vocês. Desejo a todos vocês um ótimo final de dia aqui. Daqui a pouco tem análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.